Paz do Senhor, boa tarde. Aqui é o pastor Tony Kleber. Eu venho nesta tarde fazer este vídeo com uma palavra que está em meu coração, que é o Salmo de número 40. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Eterno Deus, Senhor do céu e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel, venho nesta tarde em nome de Jesus Cristo para te louvar, te exaltar, te enaltecer, te engrandecer, ó Pai, dizer muito obrigado. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Fale conosco através da tua palavra neste dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fale ao nosso coração. Esta mensagem ela possa chegar a muitos neste dia de hoje, para a glória do teu nome, em Cristo, ó Pai. Amém. Diz assim no Salmo de número 40, versículo 1 e 2, e vou ler o 12. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. No versículo 12 diz assim: estou rodeado por muita dificuldade, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecado do que o cabelo na cabeça, e por isso estou muito desanimado. A Bíblia nos diz que Davi estava esperando com paciência, mas nós entendemos dentro desse contexto que ele estava se encontrando numa situação de adversidade, uma situação em si que o seu coração e sua mente dizia que ele estava em pecado, cometeu algum delito e não estava tão bem diante de Deus. Que ele disse que estava clamando o Senhor na situação que se encontrava pecaminosa, para Deus ouvir e tirar ele do poço de perdição que ele se encontrava, que ele estava. E aquilo estava doendo em sua alma, como muitas vezes nós também nos encontramos num poço de perdição pelos atos praticados, atitude. E o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, faz com que nós entendemos que não estamos certos diante de Deus. Se nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele nos lava, ele nos regenera, ele nos conduz. E também o Espírito nos convence, como estava convencendo Davi, que ele estava em pecado, no poço de lama, ele estava preso. E ele estava clamando a Deus pela sua misericórdia, estava clamando a Deus pela sua bondade, para tirar ele da situação que ele se encontrava. E ele disse que estava clamando e esperando, porque a paciência, nós sabemos que ela é um fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele esperou com paciência como ele se encontrava numa situação espiritualmente mal diante de Deus. Mas ele continuou clamando pela misericórdia, pelo perdão. Como muitas vezes nós nos encontramos, estamos clamando, o Senhor nos ajuda a sair dessa situação, nos ajuda a vencer essa dificuldade, que nós nos encontramos, entramos nela de uma maneira, às vezes despercebida, ou às vezes até intencionalmente, e quando vimos, estamos enredados, estamos enlaçados no pecado, na transgressão, na iniquidade, que são pecados conhecidos, e vivemos na prática do pecado constante. E Davi diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro, e tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha, e firmou meus passos. Ele diz que Deus ouviu e tirou ele, botou na rocha. E nós sabemos que essa rocha é Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo nos relata em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4,
que a roça seguia o povo no deserto, e a roça era Cristo. Como Jesus também disse para nós em Mateus capítulo 7, que ele vai, aquele que ouve minha palavra e pratica, vou comparar o homem que fez a sua casa na roça, vai vir a adversidade que ele coloca ali como o vento, como a chuva, como a enchente, como o terremoto, e diz que permaneceu firme quem estava na roça. Aquele que ouve o ensinamento e pratica a palavra dele. Mas Davi está dizendo que ele se encontrava em pecado e Deus tirou e colocou, firmou o espaço dele. Se firmou, agora não está mais andando oscilante, não está mais andando vacilante. Está andando com firmeza. Porque foi o que Deus ouviu e tirou. E no versículo 12 ele vai dizer que estou rodeado por muita dificuldade. Tantas que nem posso dizer quantas são. Ele está dizendo que são muitas situações que ele se encontra em dificuldade. Na tradução linguagem de hoje que eu estou usando, no Salmo 19, no versículo de número 12, vai nos dizer assim, Davi também vai relatar para nós que tem situações que ele acabava fazendo por vontade própria. Que ele diz assim, quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E no 13 ele vai dizer assim, no Salmo de número 19, livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa diferente, ficarei livre do grande pecado, da desobediência a ti. Então ele está dizendo que tem vontade, tem momentos de vontade própria, ele peca, ele transgride. E diz que está transgredindo, desobedecendo a Deus. Ele confessa a situação que ele se encontra. Ele está preocupado com o seu coração, com o seu pensamento. E pede a Deus que o seu pensamento, a palavra do seu coração, seja agradável ao Senhor. Como ele diz no versículo 14, no Salmo 19. Que as minhas palavras, os meus pensamentos, seja aceitável a ti, ó Senhor Deus, minha roça e meu defensor. Então ele está confiante no Senhor para poder fazer essa obra em seu interior, em seu coração, em seu espírito, em sua alma. Mas ele reconhece o pecado, ele conhece que tem pecado que ele comete involuntariamente, pecado que ele comete por vontade própria. Paulo vai dizer para nós, em Romanos capítulo de número 7, ele vai dizer que se não fosse a lei, não conhecia a concupiscência. E pela concupiscência, ele vai dizer, vai nos relatar na Sagrada Escritura, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Então ele está dizendo que tem situações que mesmo nós tendo ciência que aquilo não é certo, vamos acabar cometendo muitas vezes, vamos acabar infringindo. Mas a Bíblia nos diz que, para quando nós confessar o nosso pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo ele. Nós temos que confessar, temos que reconhecer e pedir o Senhor força para poder vencer as adversidades que nós já enfrentamos todos os dias, diversidades pecaminosas que nos rodeiam tão de perto. A Bíblia diz que o nosso adversário ele ruge como leão e está ao nosso derredor, lançando seus dardos inflamados, suas setas para nos apanhar. E tem momento que infelizmente nós acabamos caindo no laço, acabamos caindo e transgredimos e erramos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, pelo seu amor e misericórdia para conosco. E nós confessamos e deixamos e chegamos aqui no Salmo de número 40, onde Davi diz que esperou com paciência até que o Senhor ouviu e tirou ele da situação que ele se encontrava, uma situação pecaminosa, porque o número de Salmo 40, vamos deixar bem claro que Davi reconhece seu estado. E como diz também no versículo de número 11, do Salmo 40, o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixará de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. E ele conhece do amor de Deus, da graça do Senhor. Mas para me finalizar esta palavra, que Davi no Salmo 40, ele diz realmente seu estado como ele está. Mas ele está num estado pecaminoso, mas ele não está satisfeito com o estado
que ele se encontra, com a vida que ele está vivendo, ele pede ajuda do Senhor, pede socorro. Porque ele se vê, na minha tradução, dentro de um poço de perdição. Mas ele nunca perdeu a esperança, a perseverança e permaneceu firme, clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor o ouviu e o podia livrar. E ele continua insistindo. Tem situações que nós nos encontramos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós temos que continuar clamando ao Senhor com o coração sincero e verdadeiro. Senhor, me ajuda a vencer essa transgressão que eu tenho cometido, que eu tenho praticado, que eu tenho vivido. Me ajuda a vencer. Me coloca firme na rocha que é Cristo, é firme o meu espaço. Porque quando te coloca firme, quer dizer, não vou mais ficar oscilando, não vou ficar mais escorregando, não vou ficar mais caindo. Então me ajuda a ficar firme na tua palavra. Me ajuda a vencer esse problema. E Deus possa estar abençoando os ouvintes dessa pequena e breve mensagem. Tá? Que Deus, neste dia de hoje, possa dar a vitória, dia 20, tá? do 8 de 2020. Tá? Que Deus pode estar falando no coração que a gente possa alcançar esse vídeo que eu estou postando. E para mim é uma experiência nova, que é o primeiro vídeo que eu estou postando, tá? Vivendo nessa pandemia, tá? Em casa, buscando o Senhor, orando. E me veio no coração de fazer este vídeo e também postar, e que eu possa alcançar um número de assinantes também. E pode estar olhando para mim aqui que segue nesse vídeo, eu posso usar o número de assinantes, que eu possa fazer a live também, enviar para os irmãos e estar compartilhando da palavra do Senhor, em nome de Jesus, tá? Aqui quem fala é o pastor Tony Kleber. Eu peço que Deus venha abençoar a todos, venha dar vitória, triunfo sobre a sua adversidade, sobre o seu problema que tem passado, tem vivido. Tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.